venha para participar, que vai ser uma grande bênção. Amém? Vamos começar então? Se você não recebeu, tem um papelzinho que rodou aí. Se você não recebeu o papel, tem no informativo para você acompanhar, tá bom? Está lá no informativo, basta você baixar. Hoje a gente vai falar sobre um tema final dos falsos deuses. Foi uma longa jornada aí examinando esse livro, que se você ainda não comprou, faça isso, tá bom? Compre esse livro, faça um projeto de leitura. Se você lê devagarzinho, não tem problema, você não está apostando corrida com ninguém, leia no seu tempo, mas vale a pena. Então, se você não comprou, aproveita a Black Friday ainda. A Black Friday sempre tem promoções, né? Metade do dobro. Então, aproveita aí, que promoções maravilhosas, e compre esse livro, você vai achar maravilhoso. E hoje a gente vai terminar essa obra. Hoje a gente vai trabalhar o último capítulo dela, que chama Encontrando e Substituindo os Ídolos do Nosso Coração. Vamos orar então, para a gente começar? Senhor, te damos graça e agora pedimos a Ti que fala o nosso coração, que sejamos edificados por essa aula e que possamos aprender mais e mais a Tua palavra, mais e mais da verdade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, a aula de hoje, ela tem a ver com um fechamento de tudo que a gente viu até hoje. Porque a gente foi falando nos domingos anteriores, se você não assistiu, está lá no canal do YouTube para você assistir. A gente foi vendo e trabalhando aqui nos domingos anteriores sobre como a idolatria ela pode estar presente na nossa vida, não é? A gente basicamente entendeu que idolatria talvez deveria ser entendida por nós como uma coisa um pouco mais sutil do que a gente imagina. Idolatria não é só quando você tem um determinado objeto na sua casa, coloca ele em cima de uma escrivaninha e se ajoelha diante dele, tá? Não é essa a única maneira como idolatria pode se manifestar na nossa vida. Na verdade, a idolatria pode se manifestar de maneiras muito mais sutis. Quando a gente nem sequer percebe que alguma coisa, ou alguém, ou algum foco da nossa vida se tornou tão grande, mas tão grande, mas tão grande para nós, que eu não vivo se eu não tiver aquilo. Eu não estou feliz se aquilo não fizer parte da minha vida. Isso pode se tornar uma idolatria no nosso coração. Eu já falei algumas vezes durante esse curso que também essa reflexão sobre falsos deuses não é para a gente sair por aí chamando tudo de idolatria. Porque às vezes você pode gostar muito de alguma coisa e até se dedicar bastante a ela, mas não necessariamente isso é um ídolo. É só algo que você ama, que você gosta, que você tem profundo apreço. Idolatria precisa ser uma ideia, uma expressão específica para a gente identificar algo que se tornou tão, mas tão, mas tão importante para mim, que a gente pode dizer que isso ocupou o lugar de Deus na minha vida. Isso é idolatria. Ok? Então, potencialmente, tudo pode ser idolatria? Sim. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo? Pode. Mas nem tudo é ídolo, tá bom? Isso é importante para a gente também não pensar assim. Você encontra alguém que está gostando muito de alguma coisa, idolatria, hein, irmão? Não é assim, calma. Tá? Alguém começa a torcer para um time, seu idólatra de futebol. Calma. A gente pode gostar muito de um esporte, de um filme, de uma pessoa, sem que isso necessariamente seja idolatria. Idolatria é quando isso rouba a atenção do nosso coração de tal forma que se torna mais importante do que Deus. Mas hoje a nossa aula é uma espécie de fechamento para nos ensinar o seguinte. Ok, eu aprendi várias coisas sobre falsos deuses e sobre idolatria do coração. Mas como lidar com isso? A aula de hoje é uma aula prática nesse sentido. Como é que a gente pode lidar com isso? E o Tim Keller é um pastor norte-americano, já falecido nesse ano, que propõe para nós pensarmos que a maneira correta de lidar com ídolos não é apenas jogando eles fora. Eu preciso substituí-los. Deixa eu explicar isso para você de uma maneira prática. Já viu quando você arruma casa e você faz aquele destralhe? Já fez destralhe de casa? É um dia que você dá a doida e que você começa a faxinar a casa e arrumar a casa, a estante, a gaveta, o armário, e você joga um monte de coisa fora. Já aconteceu isso? Já fez várias vezes? Beleza. Jogou um monte de coisa fora, doou coisa e tal. Sabe qual é o problema que acontece com o destralhe? É que normalmente quando você faz o destralhe, quando você joga coisa fora, ficam espaços vazios, não ficam?
E o que a gente normalmente faz com espaços vazios? Tralha. A gente fala, aqui está precisando de uma tralhazinha, né? Está tão desocupado. Vamos colocar mais um porta-retrato dos 400 que a gente já tem? Vamos pôr mais um. Não é? A gente vai lá e põe alguma coisa no lugar. Isso é só uma ilustração para te fazer pensar que, às vezes, a maneira como a gente lida com coisas que a gente não quer é tirá-las de lá. Mas se eu não ocupar aquilo ali com um objeto digno de estar ali, eu vou acabar colocando tralha no lugar de novo. Se eu deixar vazio, se eu não criar um propósito, eu tirei à toa, porque no final das contas, eu acabei tirando alguma coisa que eu não queria lá, mas inevitavelmente eu vou acabar colocando uma outra coisa que eu também não quero. E aí eu vou encaixar lá, e aí vai ficando, e o temporário sempre vira permanente, não é? Sempre vira permanente. O paradoxo do temporário. Todo temporário tem um anseio de virar para sempre. E é o que acontece. O problema com ídolos é exatamente isso. Se a gente lutar para remover um determinado ídolo da nossa vida, mas aquele lugar não for preenchido por Deus, o que é que vai acontecer? A gente vai colocar uma tralha no lugar de novo. A gente vai acabar substituindo por outro ídolo. A gente vai acabar se apegando a outra coisa que não me aproxima de Deus, ou alguém que não é Deus, ou algo que não me aponta para Deus. E esse é o ponto dessa aula de hoje. Por isso ela chama encontrando e substituindo ídolos. Ídolos não deveriam apenas ser tirados, eles precisam ser substituídos por algo que te conecta, que te aproxima, que te aponta para Deus. E esse é o caminho que a gente vai discutir aqui. Então olhe comigo aí para a sua lição, seja digital, seja física, para você acompanhar essa reflexão comigo. O caminho para a gente entender o nosso coração e para entender a cultura em que nós vivemos é de fato o caminho da gente aprender a discernir os ídolos que exercem alguma influência sobre nós e que estão o tempo inteiro ao nosso redor. Na verdade, o propósito desse curso é, de alguma maneira, nos alertar para isso, de que a gente precisa aprender a identificar a idolatria no nosso coração, mas no ambiente cultural onde a gente vive. A idolatria não é algo que a gente experimenta apenas no coração, é algo que a gente experimenta também no ambiente que nós vivemos, nas tensões em que nós vivemos na nossa sociedade, na nossa cultura, nos bens que nós consumimos, na cultura que nós consumimos, nas coisas que nós ouvimos, assistimos, lemos, compramos. A idolatria não é algo só da experiência do indivíduo, mas é também uma experiência coletiva, coisas que nos envolvem. A gente precisa aprender a discernir isso. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos 1. Deixe-me ler um texto com você, para que a gente seja lembrado aqui pela palavra do Senhor, como na verdade o problema do nosso coração é sempre o problema da idolatria. Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 21 e depois o 25. O apóstolo Paulo diz assim: tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olhe para o versículo 25. Aqui Paulo, de alguma maneira, descreve o coração do problema. Ele diz: adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, no lugar de Deus. O que Paulo está nos fazendo pensar é que o coração do nosso problema é a nossa idolatria. Todo pecado, no final das contas, tem uma raiz na idolatria do nosso coração. Porque todo pecado é uma maneira de dizer não para Deus. Não é isso? Todas as vezes que a gente cede ao pecado, a gente está desobedecendo a Deus. E toda vez que a gente desobedece a Deus, a gente está dizendo que Deus não é suficiente, de que a vontade dele não é boa, santa e agradável, de que o caminho que ele tem para mim não é o melhor caminho, de que eu quero fazer as coisas do meu jeito, de que Deus está dizendo assim, vá para lá, mas eu digo, eu quero ir para cá, eu não quero ir para o seu caminho, eu não quero fazer a vontade do Senhor. No final das contas, é como se a raiz de todo o pecado fosse a própria idolatria. Por causa do fato da tendência enganosa do nosso coração de sempre buscar ídolos para si mesmo.
Toda vez que a gente peca, toda vez que a gente cede ao pecado, é no final das contas uma vontade de nos agradarmos, de nos sentirmos felizes. Tim Keller diz assim, olha essa frase dele: a idolatria é sempre a razão de fazermos algo errado. Idolatria é sempre a razão da gente fazer algo errado. Agora é curioso essa reflexão, e ela é um tanto profunda. Porque você pode pensar, poxa vida, eu não me sinto um idólatra quando eu cometo um pecado. E eu sei que você talvez não consiga imaginar a ideia de você adorando um outro Deus quando você desobedece a Deus. Eu sei. No primeiro momento pode parecer que não é assim, não é? Mas o que o Tim Keller está fazendo a gente pensar é que se a gente examinar bem profundamente os nossos pecados, a gente vai identificar que lá na raiz deles, lá no mais profundo do nosso pecado, existe idolatria. Idolatria naquele sentido da gente dizer o seguinte: olha, Deus me criou para isso, a vontade de Deus é que eu faça isso, isso e isso, mas eu não quero. Eu não quero fazer desse jeito. Eu não quero que as coisas sejam dessa maneira. É curioso porque às vezes a gente nem percebe que o pecado é esse movimento do nosso coração para nos agradarmos. Mas é exatamente isso que está acontecendo lá no fundo. Lá no fundo. A gente peca, por exemplo, quando a gente não quer aceitar o tempo de Deus. Não é? E aí a gente peca por precipitar e arrumar caminhos que não são os de Deus. A gente peca quando a gente sabe que Deus tem um jeito para que as coisas sejam conduzidas, mas a gente prefere olhar para a experiência de pessoas que fizeram errado e mesmo assim se deram bem e pensar que a experiência é melhor do que a vontade de Deus. O que pastor mais ouve quando tem que exortar alguém é dizer: pastor, mas tem tanta gente que faz assim e é bom. Mas tem tanta gente que faz assim e é bom e também está indo para o inferno. Experiência não é maior do que a vontade de Deus. A gente peca, por exemplo, quando a gente sabe que a gente está recebendo um não de Deus, mas a gente ainda assim insiste no sim. Não, eu não aceito. Eu não quero que seja dessa maneira. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Lutero, o reformador, nos lembra que nos 10 mandamentos, o primeiro dos mandamentos, o primeiro da lista, é o mandamento sobre idolatria. E Lutero faz um comentário muito curioso, quando ele vai fazer a gente refletir que o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, nós nunca descumprimos os outros mandamentos sem, antes de tudo, descumprir esse. Por que na lista dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é sobre idolatria? É como se fosse um lembrete, não é? É como se Deus estivesse lembrando a gente, olha, você pode cometer vários pecados, mas deixa eu te lembrar, na lista de pecados possíveis para você cometer, o primeiro deles é a idolatria. A ideia basicamente se resume assim: olha, nós nunca quebramos os outros 9 mandamentos sem antes quebrar o primeiro. Porque todas as vezes que a gente comete um pecado, nós estamos, antes de tudo, dizendo não para Deus. Então pensa lá, por exemplo, tem um mandamento que o Senhor nos diz: não furtarás, não roube, não tome aquilo que não é seu. Mas eu só vou tomar aquilo que não é meu, eu só vou roubar, eu só vou tomar posse de alguma coisa quando eu for movido por um sentimento de entender que aquilo que Deus me deu não é suficiente, de que aquilo que Deus derramou sobre mim não é tudo que eu preciso, e de que eu preciso mais do que isso, de que a minha ambição é descontrolada, de que eu preciso me agradar, então eu vou e tomo o que não é meu. Eu não vou descumprir este mandamento sem descumprir o primeiro antes. E esse é um lembrete importante para nós. Porque no final das contas, por que nós pecamos? Nós pecamos porque nós somos movidos por algo que parece para nós, naquele momento, mais valioso do que nossa satisfação em Deus. Por exemplo, eu cometo um pecado de idolatria do dinheiro quando eu cedo à corrupção, quando eu cedo a caminhos errados com relação às minhas finanças. E que normalmente é o que passa no nosso coração. Mas eu vou perder tanto dinheiro se eu for certo. Nossa, eu vou perder tanta grana se eu fizer as coisas desse jeito. Deus é provedor, mas se eu conseguisse dar um jeitinho aqui, ia ser legal também eu me ajudar, né?
eu sei que Deus sustenta tudo mesmo, mas eu acho que Ele não vai se importar de eu ser tão habilidoso assim de fazer algumas coisinhas também, não é? A gente peca, por exemplo, com idolatria sexual, quando a gente começa a entender que o plano de Deus do casamento não é suficiente. Nossa, esse negócio de Deus de casamento, aliança, isso é tão travado. Isso é tão travado. Por que eu não posso experimentar algo além disso? Por que eu não posso ser feliz nessa área da minha vida? Será que Deus é tão mau que Ele não quer que eu seja feliz? E a gente poderia dar vários exemplos, né? De como no final das contas, todo o pecado é a gente achar que alguma coisa que o pecado pode oferecer para nós é sempre mais valioso do que aquilo que Deus pode te dar. Sempre é assim. O pecado é sempre um ofertante de experiências de significado. A gente só peca, gente, porque o pecado sempre oferece para você algo que parece, no primeiro momento, muito valioso. É como se o pecado chegasse para você e dissesse: poxa, você vai abrir mão disso? Sério? Sério que você vai abrir mão disso aqui? Isso aqui é tão maravilhoso, isso é tão prazeroso, isso é tão extasiante. E a gente acaba dizendo não para Deus, dizendo não para a nossa satisfação no Senhor e buscando isso nas coisas. Nós somos seres em busca de algo, irmãos. Essa é a verdade sobre o nosso coração. Na tradição cristã mais clássica, se a gente remontar lá aos primeiros grandes teólogos, por exemplo, se a gente pensar em Agostinho escreveu um livro lá nos primeiros séculos da igreja chamado As Confissões. E esse livro é extraordinário. E lá pelas tantas, na verdade, logo no início do livro, o Agostinho cunha uma frase que é uma frase que eu amo, já citei várias vezes aqui, em que ele diz: olha, Deus nos criou para si mesmo, e o nosso coração vai viver inquieto enquanto não repousar em Deus. A ideia do Agostinho é que eu e você somos sempre indivíduos em viagem, a gente está sempre numa jornada, a gente está sempre em busca. Todo ser humano está em busca de uma felicidade, de algo que possa dar sentido para a sua existência. Agora, o curioso e ao mesmo tempo trágico é que se essa busca não te levar para Deus, nada mais pode te satisfazer, nada mais. Qualquer coisa que a gente busque para suprir a felicidade que a gente tanto almeja encontrar, se não for Deus, a gente vai quebrar a cara. E o mais curioso é porque todos nós aqui, especialmente aqueles que já são mais maduros e vividos, sabem que coisas deste mundo são passageiras e efêmeras e não conseguem permanecer de maneira sólida na sua mão. Não é assim? Você sempre tem algo que você fala: que maravilhoso isso aqui. Você perde. Você perde. E quanto mais a gente ama, mais a gente sofre, não é? Porque amor e dor são duas coisas que se conectam. Se você não quer sentir dor nenhuma, é só não amar nada. Só que viver sem amar é trágico, não é? Viver sem amar é cinismo. Viver sem amar é viver sem sentido, então. Mas quando eu amo, isso também me dói. Porque se eu amo, eu posso perder. E perder faz parte. Porque nada neste mundo é para sempre. Pelo menos não nessa dispensação. Não até a gente ser recebido na glória eterna pelo Senhor. Tudo nesse mundo é provisório, tudo é passageiro, tudo é por enquanto. E a gente tem essa sensação, não é? Você já teve a experiência de quebrar financeiramente alguma vez na sua vida? Já teve? Talvez não quebrar, mas ficar ruim das pernas, já ficou? Provavelmente logo antes de você ficar ruim das pernas, você estava bem das pernas, não era? A gente tem aquele momento que você fala assim: cara, estou numa fase, 2 viagens de férias por ano. Lá em casa a gente fala: go to the beach, bora para a praia. Mas nem sempre isso permanece, não é? Tem as fases tensas. Já teve a fase de estar todo mundo saudável em casa? Você fala assim: cara, eu acho que a gente nem adoece mais. Não tem vírus que pegue a gente. E aí normalmente depois disso você vai para uma fase que todo mundo adoece. Não é assim? Parece que o vírus fala: ei família, a gente veio se conectar com vocês agora. Agora vocês vão sentir um gostinho de uma boa gripe. E detona todo mundo, não tem isso assim? A gente vive e você fala: caramba, meu Deus. Tem gente até que espiritualiza. Isso deve ser alguma coisa no mundo espiritual.
Está todo mundo doente aqui. Não, talvez seja só um vírus mesmo. A gente tem essas coisas, não é? Aquelas de férias, eu sempre falo de férias. Férias frustradas. Férias frustradas é sempre um lembrete de que até coisas maravilhosas como férias não são suficientes para trazer alegria no nosso coração. Lá em casa eu falei para a Thalita, falei assim, agora nós temos mais um filho. Nossa estatística de menino vomitando em férias está só aumentando. Quando você tem 1, é uma estatística. 2, a estatística aumenta. 3, a estatística aumenta. 4, a estatística já se perdeu. Aí, meu filho, é chegar e confiar. Vamos logo levando uns remédios já para ninguém botar os bofos para fora. Já tem que ir preparado. É esse negócio, é intenso, é presente. Essa é a vida. Mas o Keller vai nos lembrar que a gente precisa, então, encontrar o segredo para lidar com a idolatria do nosso coração. Porque se nós somos seres em busca, e às vezes nós buscamos algo que não é Deus, e isso se torna idolatria no nosso coração, como lidar com isso? Como vencer a idolatria? Ele vai dizer o seguinte, o segredo para a gente mudar é identificar e desmontar os falsos deuses do nosso coração. Eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso identificar aquilo que em mim pode estar se tornando algo idolátrico, algo que me afasta de Deus e que me prende. A gente precisa identificar os ídolos na nossa própria vida, mas a gente também precisa identificar os ídolos na cultura em que nós vivemos. E isso vai exigir de nós capacidade, inclusive, de fazer crítica da cultura, de olhar para a cultura e dizer, peraí, será que isso está certo? Todo mundo faz, mas será que todo mundo está fazendo a coisa certa? É não sermos simplesmente absorvidos pelo nosso tempo, pela nossa geração. Irmãos, isso não é muito fácil, é? Romanos 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo nos lembra para nós não nos moldarmos a mentalidade ao padrão desse mundo. Mas nem sempre isso é fácil, é? Por exemplo, curiosamente, ninguém aqui nessa manhã está com uma roupa ou um penteado ou um corte de cabelo que não faça parte da sua própria geração. Todo mundo aqui está com o cabelo cortado mais ou menos no padrão século 21. Todo mundo veste roupa da própria geração. Se chegasse alguém aqui com um corte de cabelo anos 80 e uma roupa anos 80, você ia falar assim, onde é a festa? Não é? Você ia falar, onde é a festa? Você ia achar estranho. Assim, EBD oitentista, hoje como é que é isso aí? Eu não estava sabendo. Eu não vim atrás, eu não vim preparado. Porque, de alguma maneira, nós somos filhos do nosso próprio tempo, não é? Ou você fabrica todas as roupas que você veste? Não, provavelmente não. Talvez você fabrique uma ou outra, mas não todas. E mesmo as que você fabrica, você pega o modelo. E o modelo não foi você que criou. Isso é só um exemplo para dizer que a maneira como a gente lida com cultura não é tão crítica assim, não. A gente normalmente é muito filho da nossa própria geração. Se a geração faz, você faz. Eu lembro mais ou menos uns 2 anos atrás, eu fui no cabeleireiro. E aí o cara falou assim, você quer fazer um fade, que chama, né? Você quer fazer um fade? Eu falei, fazer o quê, senhor? Não, que a gente vai raspando seu cabelo assim. Eu falei, mas por quê? Porque é assim que corta cabelo agora. Eu falei, então faz, senão eu vou parecer um tiozão da década de 80. Vamos lá. Aí eu falei com ele, pega, leva no fade. Porque eu sou novo no mundo do fade. Ele, você não quer começar com a máquina 0? Eu falei, não, começa com a 5, vamos fazer um fadezinho, bem levinho. Que a pessoa não vai nem acreditar que é o fade. Entendeu? No primeiro dia que eu fiz o fade, alguém falou, ei, pastor, moderninho, hein, com fade no cabelo. Eu falei, caramba. Eu tentei fazer o fade mais suave que eu pude e fui flagrado. Descobrir que era fade. É duro, você é filho do seu tempo, né? Até no jeito de você cortar um cabelo. Faz parte. Mas cortar cabelo não é idolatria. Mas existem outras coisas na nossa cultura que são. Existem coisas do nosso tempo, por exemplo, que apontam para deuses da nossa geração. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Todo final de ano a gente tem a tal da Black Friday. E todo ano a gente assiste vídeos na internet de pessoas se matando para comprar. Não é?
Aquela galera que abre a porta, o pessoal entra e vai... Esses dias a Black Friday começou até antes do normal. Foi a guerra pelo ventilador. Você viveu isso aí? Eu fui comprar um ventilador na noite mais quente do ano. Eu tinha 2, faltava 1. A gente tinha guarnecido os meninos, os 2 quartos, e estava eu e Thalita sofrendo as dores da paternidade. Cuida dos meninos, morre de calor nós 2. Aí nós chutamos o balde, vamos comprar um ventilador hoje. Mas vai estar caro, não importa. Ou é o dinheiro ou é a morte, pelo calor. E aí saímos enlouquecidamente. Foi a guerra do ventilador, vocês não têm ideia. Chegava nos lugares, não tem mais, tem esse aqui. A moça estava abraçada com o ventilador. Quanto você quer? É uma coisa meio assim, né? Aí por fim a gente comprou um, estava escrito assim, ultra silencioso. Isso é tão vil, essa mentira. Porque a sensação que a gente tem é que tem um helicóptero dormindo com a gente. Mas estava escrito, altamente silencioso. É uma mentira, vil, é maldosa. Você dorme com uma fábrica do seu lado. Mas o calor é pior, então a gente vai embora e vai. O ventilador faz tanto barulho que você não pode usar ele além do número 1. Se você chegar no 3, corre o risco de você realmente pegar voo ou qualquer coisa desse gênero. É insuportável. Mas enfim, Black Friday é um bom exemplo de uma coisa que é uma prática cultural, mas a gente não percebe o quanto idolátrica ela pode ser. O mundo do marketing, por exemplo, e das vendas, te dá ou consegue prover dentro do seu coração, ou movimentar dentro do seu coração, uma tendência de comprar algo mesmo que você não precise. Isso é curioso, não é? Às vezes você senta lá, você fala, cara, eu não tenho grana. Eu não preciso disso. Eu não preciso de patins de gelo. Mas está tão barato esses patins aqui. Vai que neva em Contagem. Está quase de graça, sem frete. Mas eu nem tenho grana para pagar, esse meu cartão já estourou. Ah, mas um patins de gelo, barato desse jeito, não é todo dia que você encontra. E você compra. Você não precisa, não faz sentido comprar. Você não tem dinheiro para pagar, mas você compra. Isso é um típico exemplo de como, às vezes, o ambiente cultural nos leva a fazer coisas que a gente não faria de outra maneira. Mas você acaba fazendo. Acho que você já entendeu o ponto. Como é que a gente pode identificar os ídolos do nosso coração? A pergunta que a gente deveria fazer é, como é que nós podemos limpar o nosso coração da idolatria e dos ídolos escondidos em nós? Como é que a gente pode discernir as coisas de maneira correta? Como é que eu posso olhar para dentro do meu coração, por exemplo, e identificar algo que realmente aponta para alguma idolatria em mim? Porque eu preciso discernir, eu preciso saber que existem coisas que eu amo e amo profundamente, e me dedico a elas, e gasto tempo, gasto dinheiro com elas, mas não necessariamente elas são ídolos. Mas eu preciso também identificar que talvez algumas coisas, poucas, pequenas, sutis, podem ser tão presas no meu coração, tão enraizadas no meu coração, que se tornaram como que ídolos para mim. Eu preciso fazer esse tipo de pergunta. E aqui a gente entra num terreno muito importante da espiritualidade. Porque se existe um ponto fundamental para a verdadeira espiritualidade, se chama autoconhecimento. Não tem como a gente ter uma vida espiritual sadia se a gente não conhecer o nosso próprio coração. Mas eu não posso simplesmente conhecer o meu coração no sentido de pensar, olha para dentro de si mesmo, a grande solução para todos os seus problemas está dentro de você. Não é essa a ideia. Não é tipo do autoconhecimento como faça você mesmo, você resolve. Calvino é um teólogo da Reforma, tão importante para nós. E na sua obra principal, chamada As Institutas, logo no primeiro capítulo do primeiro livro, ele faz algo ou diz algo que é muito interessante. Eu colei uma frasezinha dele para vocês. Olha só o que o tio Calvino diz. Ele fala assim, quase toda soma do nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e como sólido conhecimento, consta de 2 partes. O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Vamos colocar de maneira ainda mais prática. Calvino está dizendo, olha, se a gente fosse somar todo o conhecimento que a gente pode ter e que vale a pena ter, que é sólido, que é verdadeiro, a gente iria entender que esse conhecimento que é importante a gente ter tem 2 partes. A primeira é conhecer a Deus. A segunda é conhecermos a nós mesmos. Agora, curioso, a maneira como ele vai trabalhar isso. Porque o Calvino vai mostrar para nós o seguinte, ele vai dizer, olha,
Quanto mais você conhece de Deus, mais você é levado a conhecer sobre você mesmo. E quanto mais você conhece de você mesmo, mais você é levado a conhecer de Deus. Então é como se isso fosse uma coisa circular. Deu para entender a lógica? Eu conheço a Deus e conheço a mim mesmo, e quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais eu conheço a Deus, e eu vou nesse fluxo que ele vai chamar de duplo conhecimento. Deixa eu mostrar isso como acontece na prática. Por exemplo, pense sobre vaidade. Você se considera uma pessoa vaidosa? Sim ou não? Não precisa responder. Guarde para o seu coração. Não se entregue assim, gente, tão rápido. Guarde para você. Medite. Você se considera uma pessoa vaidosa? Sim ou não? Pense aí. Mas eu poderia falar o seguinte. Você que pensou não. Você pensou não comparado a quê? Ao seu amiguinho do lado? Alguém da sua família? Seu cônjuge? Seu pai, sua mãe? A quem? Com quem você se comparou? Porque possivelmente você usou algum parâmetro, mesmo que inconscientemente. Se você tem que responder, eu sou vaidoso, você fala, não. No espelho, no máximo 5 minutos. Tá ótimo. Não gasta muito dinheiro com isso e tal. Você cria algum parâmetro. Deixa eu fazer um outro teste agora. E aí você que respondeu não mentalmente, aí pensa comigo. Se compare com Jesus. Você acha que você é um pouco vaidoso? Comparado com Jesus? Agora pode falar em voz alta. Hã? Sim? Por que mudou a resposta talvez de alguns? Por que talvez a sua resposta tenha mudado? Porque dependendo de com quem você compara, o seu parâmetro, a sua comparação se torna outra. Se eu penso se eu sou muito vaidoso, comparado, por exemplo, a minha esposa, eu posso chegar a uma conclusão um pouco mais bondosa comigo. Ou até mais dura, depende. Mas quando eu comparo com Cristo, com a palavra, com a verdade de Deus revelada, aí sim eu estou diante de um espelho que é perfeito. A palavra de Deus sempre é o espelho mais perfeito para você se enxergar. É sempre nele é que você vai conseguir enxergar plenamente quem você é. E é por isso que Calvino diz que esse conhecimento é duplo. Deu para pegar? Porque se eu olho para Deus e percebo o quanto em Deus não existe de vaidade, isso me leva a perceber o quão vaidoso eu sou. E se eu olho para o meu coração, à luz da palavra de Deus, e começo agora a destrinchar essa vaidade, descobri-la, cavucá-la no meu coração. Por que eu sou vaidoso? O que está acontecendo? Como essa vaidade está me dominando e tal, e tal, e tal. Mas eu sou levado a olhar para Deus de novo. Prestar atenção em Deus, prestar atenção na graça de Deus, prestar atenção em quanto Deus é gracioso. E isso vai me levando a cada vez mais conhecer e conhecer. O caminho, então, mais importante para a gente poder identificar a idolatria do nosso coração, lidar com ela, substituí-la, vencê-la, é conhecer o nosso próprio coração. Será que eu me conheço de verdade? Será que eu conheço todos os caminhos do meu coração? Será que quando eu estou diante de uma pergunta, você é vaidoso? Eu realmente consigo entender onde é que a vaidade se aloja dentro de mim? Ou qualquer outra coisa. Eu poderia perguntar assim, você é mentiroso? Esse dia, não. Mas será que não existe nenhuma mentirinha em nós assim? Nem uns caminhos em que a gente diz meias verdades com medo da mentira, com medo de encarar a verdade plena? Ou aquelas mentirinhas sociais, não é? A gente tem muita mentirinha social, não é? É a mentirinha para socialmente o ambiente parecer bom. É como se quase todos nós não tivéssemos muita disposição de falar a verdade o tempo inteiro, com medo de estragar o ambiente. Aí a gente aciona o nível mentirinha social de existência. Tá bem para você? Tá ótimo. Tá tudo certo. Tá gostando? Lindo. Tá ótimo. Você ficou triste? Eu? Triste? De jeito nenhum. Mentirinhas sociais. Que é mentira de todo jeito, tá, gente? Um dos caminhos para a gente discernir a idolatria é examinarmos com atenção aquilo que domina a nossa mente. Aquilo que domina a sua imaginação.
Há um autor chamado William Temple, que ele diz o seguinte: sua religião é o que você faz da sua solidão. Essa frase é profunda, não é? Sua religião é o que você faz da sua solidão. O que o William Temple está querendo provocar em nós? Ele está querendo provocar o seguinte: quando você está sozinho, sem ninguém para te vigiar, para te fiscalizar, o que é que ocupa a sua mente? O que é que domina a sua imaginação? O que é que domina as suas preocupações? O que é que move você? E ele está dizendo, olha, nossa religião é aquilo que a gente faz com a nossa solidão. A maneira como a gente lida com o nosso tempo, a maneira como a gente lida com a nossa mente, com as nossas imaginações, aponta para aquilo que ocupa maior espaço dentro de nós. O que é que ocupa o meu coração? O que é que cativa a minha imaginação? O que é que move o meu coração de tal maneira que eu fico tomado por aquelas imagens e aquelas ideias? Esse é um bom caminho para a gente começar a aprender a discernir. E esse é o primeiro da lista que o Keller apresenta para nós. Comece a examinar aquilo que você faz com a sua solidão. Comece a examinar a sua imaginação. O que é que rouba mais a sua mente? O que é que toma mais o seu coração? Talvez isso possa revelar um ídolo que está guardado aí dentro. Uma segunda forma que ele nos dá para a gente poder discernir alguma idolatria do nosso coração é a seguinte: a maneira como a gente gasta o nosso dinheiro. A maneira como a gente gasta o nosso dinheiro. Mas eu não queria que você pensasse nesse ponto apenas de maneira muito pontual, não. Porque talvez você pense assim, pastor, se você pegar a minha lista lá em casa, só vai para supermercado, gasolina, boleto e imposto. O que isso revela da idolatria do meu coração? Nada, né? É verdade. Não é disso que nós estamos falando aqui exatamente, tá? Não é exatamente disso. A questão é, para onde você canaliza os seus principais recursos? Quando você pode decidir, quando você detém realmente a condição de dizer, vai para cá ou vai para lá. E esses recursos envolver não apenas o seu dinheiro, mas seus recursos no sentido mais amplo, seu tempo, sua força, sua mente, sua imaginação, sua dedicação, seu ânimo, sua motivação. Para onde vai os seus recursos? Para que eles apontam? O padrão do uso do nosso tempo, o padrão do uso dos nossos recursos podem revelar idolatria do nosso coração. Não quer dizer que sempre vai revelar, ok? Porque você pode dizer, poxa, peraí, os meus recursos estão canalizados de maneira a glorificar a Deus. Então, amém, pronto. Nem todos nós precisamos sair daqui discernindo, meu Deus, tenho 30 ídolos no meu coração. Não é essa a ideia. Mas se eu estou lutando com algum nível de idolatria, talvez discernir para onde os meus recursos estão indo pode me dar um indicativo de para onde o meu coração está indo. Será que meu coração está preso demais nisso? Será que eu estou gastando meus recursos demais com essa e essa coisa? E perdendo o foco em Deus? Será que eu passei a ter tempo para um monte de coisa na minha vida, menos para Deus? Se esse é o meu caso, talvez eu precise analisar o meu coração. É impressionante, nesse ponto e nessa segunda investigação, que quase sempre quando a gente lida com a ideia de priorizar ou não Deus na nossa vida, a palavra tempo aparece. Não é? Quase sempre. Quanto Deus é prioridade na nossa vida? É a palavra tempo. Dedicação. Isso acontece com todos nós. Todos nós lidamos com isso em alguma medida. A terceira maneira da gente identificar ídolos no coração é a maneira como a gente responde à providência de Deus. Basicamente funciona assim, ó. Como é que você responde emocionalmente e de maneira prática quando Deus responde suas orações com não? Quando determinadas coisas que você anseia muito, você percebe que elas não vão acontecer. Quando você ora por uma doença e ela não vai embora. Quando você ora para Deus não levar alguém e Ele leva. Quando você ora para Deus abrir uma porta de emprego e Ele não abre.
Não aquela que você queria, dá um daquele jeito. Quando você planejou X, Y, Z, mas essas coisas não aconteceram desse jeito. Como é que você reage emocionalmente a isso? Tim Keller propõe a gente pensar que a maneira como a gente reage a esses nãos podem revelar alguma coisa do nosso coração. Será que eu reajo, por exemplo, com confiança, de dizer, o Senhor deu, o Senhor tira, glória seja o nome do Senhor. Esses não é a minha vontade, mas é a do Senhor, e eu vou me descansar nela. Eu não queria que fosse assim, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu acho que deveria ser diferente, mas Deus é que está no controle. É assim? Ou a gente reage do tipo, Deus, eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo aceitar que Deus pode ser um Deus bom e não me permitir viver isso e isso na minha vida. Eu não acho Deus justo de fazer isso comigo. Porque eu, Senhor? Porque fulano? Isso pode revelar algo do nosso coração. E o teste final? Qual é o teste final? Tim Keller diz que o teste final tem a ver com as nossas emoções. Não qualquer emoção, não. Olhe para dentro do seu coração, não precisa ser agora. Olhe para dentro de si mesmo e pense assim. Olhe para as suas emoções mais profundas, aquelas mais dolorosas, aquelas mais persistentes, que talvez você diga assim, tem anos que eu sinto isso. Examine a raiz dessas emoções. O que é que você vai encontrar lá? É curioso porque emoções fazem parte de quem nós somos. Mas às vezes nós cristalizamos emoções e nos apegamos a elas demais. Coisas que a gente nunca esquece. Coisas que a gente nunca perdoa. Coisas que a gente nunca lida com elas. Alguém que te magoou há 15 anos atrás e você fala, olha, eu não consigo esquecer disso. Um problema familiar que talvez tenha machucado seu coração e você diz, eu não consigo perdoar isso completamente. Por quê? Por quê? Qual a raiz desses sentimentos profundos, dolorosos e persistentes dentro de você? Tim Keller faz a gente pensar que se a gente ir lá na raiz e cavucar bem, talvez o que a gente vai encontrar lá são alguns ídolos que a gente decidiu manter na nossa vida, bem quietinhos ali, mas não abandonar completamente. Muito bem. Mas eu disse para vocês, e agora caminhando para o final, de que não basta a gente identificar e arrancar os ídolos de lá. A gente precisa substituir. Porque se a gente não colocar algo no lugar, vai dar tudo errado. A idolatria do coração não pode ser vencida apenas removendo alguma coisa. É preciso também plantar um substituto santo no lugar. Eu arranco uma erva daninha e planto algo bom. E planto algo santo. A palavra de Deus nos ensina lá em Colossenses, eu queria que você abrisse comigo rapidamente, em Colossenses 3, versos 1 a 3, o seguinte. Olha o que Paulo diz aqui para nós. Colossenses 3, 1 a 3. Ele diz, portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aí ele diz, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vamos ler esse versículo de trás para frente? Começa do 3 e aí nós vamos para o 1. Olha o que Paulo está dizendo no 3. Vocês morreram com Cristo. E se vocês morreram com Cristo, então a vida que vocês têm agora está oculta em Jesus, está conectada com Jesus. Então se você morreu para o pecado e você vive para Jesus, o que você precisa fazer? Vai para o 2 agora. Pense nas coisas do alto, não nas da terra. Pare de pensar só nas coisas desse mundo. Comece a pensar nas coisas do alto, as coisas de Deus. Ou seja, arranque as coisas da terra e pense nas coisas do céu. Pense nas coisas de Deus. Pense sobre a perspectiva da eternidade. E então a gente vai para o 1. Nós somos ressuscitados com Jesus. Se a gente foi ressuscitado com Ele, então a gente precisa pensar nas coisas do alto, as coisas de Deus. Como é que a gente vive um dia pensando nas coisas do alto? Você vai viver o dia todo olhando para cima? Não, não é essa a ideia. Você vai viver o dia todo, sei lá, cantando glória a Deus nas alturas? Não necessariamente. Eu preciso viver o meu dia e fazer as coisas que eu faço sob a perspectiva da eternidade. Eu posso viver essa vida sob duas perspectivas. Eu posso viver sob a perspectiva desse tempo, ou eu posso viver sob a perspectiva da eternidade. Você concorda comigo que se a gente viver a nossa vida sob a perspectiva de que a nossa vida acaba aqui, acabou, a gente deveria se tornar muito mais ganancioso?
A lógica seria a gente se tornar ganancioso, lutar para a nossa própria satisfação, construir bens, gastar tudo, viver todas as experiências. Porque se eu pensar apenas nessa perspectiva da vida terrena, a gente tem que imaginar que a nossa vida aqui é muito rápida. É um passeio que vai durar 80, 90, 100 anos. Mas é rápido, vai passar. Então, se eu viver essa vida só por essa perspectiva, eu deveria pensar que a gente deveria torrar a vida, vivê-la intensamente, fazer tudo que eu quiser. Mas se eu viver a vida sob a perspectiva da eternidade? Se eu viver essa vida entendendo que a eternidade é real, que existe um propósito, de que essa vida não é o fim, de que a vida eterna é verdadeira, de que a ressurreição é uma realidade na nossa vida, você acha que mudaria a maneira como a gente vive? Certeza que muda, não é? E é o que nós estamos vivendo. E é o que eu e você precisamos viver. Viver a nossa vida o tempo inteiro, pensando nas coisas do alto, sendo levados a pensar nas coisas de Deus, viver sob a perspectiva da eternidade. Eu e você somos levados pela graça de Deus ao arrependimento, ao abandono de ídolos. Nós nos convertemos, a idolatria do nosso coração, ela foi eliminada quase totalmente. Ainda talvez há uma luta aqui, outra ali, a gente vivencia essas coisas, mas nós somos libertos disso. Mas na mesma medida que nós abandonamos o pecado, a gente precisa ser revestido da alegria de Deus. Porque não basta apenas arrancar os ídolos do nosso coração. É preciso colocar no lugar uma alegria. Sermos plantados, ou plantado no nosso coração, a alegria de Deus. Uma satisfação em Deus. Quando eu e você nos alegramos no Senhor, isso é ordenança de Deus para nós. Alegrai-vos no Senhor, diz Paulo em Filipenses 4:4. Aí então nós encontramos a verdadeira alegria. Por que eu estou querendo dizer isso para você? Porque a única maneira da gente viver as alegrias dessa vida, sem que as alegrias dessa vida se tornem um ídolo para nós, é a gente entender que todas as alegrias dessa vida são de segunda categoria. Só existe uma alegria que é de primeira categoria: estar com Deus. Ter Deus em nós. Confiar no Senhor. Porque todas as outras alegrias são de segunda categoria. Elas são de segunda categoria não porque elas são ruins, não. É porque elas não podem ser Deus. Elas não podem ser perfeitas. Ter um trabalho bom é legal? Você acha bom ter um trabalho legal? Claro que é, não é? Mas destruir sua família por causa de trabalho, você acha bom? Não é tão legal, é? Receber um bom salário, um sustento no final do mês é legal? Claro que é. Mas viver a vida toda só para ganhar dinheiro é legal? Ter uma família bonita é bom? Você acha bom ter uma família legal? Sim. É bom, não é? Mas idolatrar tanto alguém na minha família ao ponto de destruir esse relacionamento é saudável? Não é. Os exemplos poderiam se multiplicar aqui. Todas as alegrias que a gente pode receber neste mundo, das mãos do próprio Deus, são alegrias que Ele mesmo nos deu. A plena e final alegria só pode ser o próprio Deus. Amar a Deus e nos alegrarmos nele e confiarmos nele é a única maneira da gente ser liberto da prisão do nosso coração para a gente poder usar as coisas com gratidão. Irmãos, eu queria que você tornasse isso mais prático na sua vida e pensasse como é que isso se revela de maneiras tão presentes na nossa vida. Eu posso ter coisas, mas eu preciso estar preparado para abrir mão delas. Eu posso ter recursos, mas preciso ter confiança em Deus quando esses recursos se perderem. Eu posso estar cercado de pessoas que eu amo, mas eu preciso confiar no Senhor quando eu tiver que despedir delas. Eu posso construir coisas bonitas, mas eu preciso saber que Deus está no controle quando elas de repente começarem a desmoronar. Eu posso ficar feliz demais com a minha saúde e louvar a Deus pela saúde que Ele me deu, mas eu preciso parar para preparar o meu coração em confiança para lidar com os dias sombrios que eu vou viver. Talvez essa aula só vá fazer mais sentido para nós quando a gente começa a perder algumas coisas e descobre que elas eram mais importantes do que a gente imaginava. É por isso que a gente precisa examinar o nosso coração. Eu e você precisamos do Evangelho de Jesus todos os dias. E a gente precisa do Evangelho de maneira prática, experiencial. E isso é possível através das próprias disciplinas espirituais que nos conectam com Deus, não é? A oração,
a meditação, a comunhão, a palavra. Porque é exatamente por meio dessas disciplinas que a nossa imaginação, a nossa mente vai ser treinada para a gente amar as coisas de Deus mais do que as coisas deste mundo. Quanto mais a gente amar a Deus, quanto mais o nosso coração for recalibrado por hábitos e práticas que nos conectam a Deus, mais a gente vai conseguir prosseguir para a glória dele. E isso vai durar a nossa vida inteira. Isso vai durar toda a nossa jornada. Maturidade espiritual sempre é algo que envolve uma jornada de uma vida inteira. A gente não vai aprender a ser maduro espiritualmente da noite para o dia, assistindo uma aula, fazendo um curso. Isso é algo que Deus provoca no nosso coração durante todo o tempo. Vamos orar? Que nesse curso sobre idolatria você tenha aprendido muito sobre o seu coração. Essa é a minha expectativa. Que você tenha esse discernimento de sempre olhar para dentro de si e perguntar: Deus, existe alguma coisa em mim que eu tenha amado mais e com tamanha proporção que isso tem bagunçado meu coração? Comece a olhar para as suas emoções, para as mais intensas e dolorosas e persistentes. Examine o seu coração diante do Senhor em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos nessa manhã e nós pedimos ao Senhor que Tu possas, ó Deus, nos dar discernimento para olharmos para dentro do nosso próprio coração e enxergarmos se há em nós alguma coisa que nos descola do Senhor e nos prende a algo que possa se tornar um ídolo em nós. Ó Deus, nós temos essa difícil tensão de usar as coisas deste mundo, de viver neste mundo, mas sem ser deste mundo. De nos envolvermos, mas não sermos envolvidos demais. De nos apegarmos, mas não sermos escravizados. De amarmos, mas não sermos consumidos por paixões. Ó Deus, não nos deixe viver para obedecer os desejos do nosso próprio coração. Que o nosso coração seja invadido por essa alegria soberana que nós encontramos no Senhor. Para que tudo mais que a gente viver nessa vida, Deus, a gente possa viver para a glória do Senhor. Liberta o nosso coração de qualquer prisão que porventura nos envolva. Que nós possamos experimentar a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Nós te louvamos nessa manhã. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus te abençoe. Te dê uma tarde abençoada, um ótimo almoço. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Hoje voltamos para a nossa culto à noite, reunião de oração às 18 horas, ensaio do cantata. Participe, venha com toda a sua família em nome de Jesus. Um abraço, dê uns abraços aí antes de você sair.